A viagem começa no Parque Nacional Vatnajökull, no Lago Öskjuvatn, um dos mais profundos da Islândia e que se formou numa antiga cratera vulcânica. O centro do Parque Nacional é dominado pela enorme calota de gelo Vatnajökull, que cobre montanhas e vulcões muito ativos. No extremo sul da calota de gelo fica Jökulsárlón, uma linda lagoa onde os icebergs boiam depois de se desprenderem da ponta das geleiras. Boa parte do relevo impressionante da Islândia se formou com a atividade vulcânica, e um dos vulcões adormecidos mais fotografados é o Mælifell. As geleiras também definiram o relevo, e a Mýrdalsjökull é um bom exemplo de geleira em ação. A viagem termina em Gullfoss, uma das cachoeiras mais famosas e espetaculares da Islândia. A viagem começa na parte norte do Parque Nacional Vatnajökull. Este é o maior dos 3 parques da Islândia e abrange cerca de 14.000 quilômetros². Aqui no norte está o Lago Öskjuvatn, um dos mais profundos do país. Ele se encontra na cratera do vulcão Askja, e o nome dele significa Lago de Askja. Como boa parte da Islândia, esta paisagem é jovem e ainda está se formando, pois a última erupção do vulcão foi em 1875. Na época, foi devastador para o país inteiro, pois causou uma onda imigratória. A atividade sísmica tem aumentado no nordeste da caldeira vulcânica, indicando uma possível erupção no futuro próximo. Perto do Öskjuvatn se encontra uma cratera menor, cheia de água, o Lago Viti. Formado na erupção de 1875, algumas partes do lago continuam fervendo. No verão, atrai banhistas. Mas é melhor só nadar se estiver ventando, pois pode ocorrer acúmulo de dióxido de carbono acima da superfície, fazendo com que os banhistas desmaiem. O Parque Nacional Vatnajökull só foi fundado em 2008 e abrange cerca de 14% da Islândia. Esta é a beirada da maior geleira europeia fora do Ártico e o coração do Parque Nacional. O gelo tem, em média, 500 metros de espessura e chega a alcançar 950 metros de profundidade. Este enorme manto de gelo esconde muitas montanhas, vales e planaltos. A calota de gelo ultrapassa 2.000 metros de altitude acima do nível do mar, e a base da geleira chega a 300 metros abaixo do nível do mar. Também é difícil acreditar que embaixo deste manto de gelo existam vários vulcões ativos. As erupções ao longo dos séculos provocaram o desenvolvimento de bolsões d'água embaixo do gelo, que podem arrebentar o manto enfraquecido e causar uma inundação por explosão de lago glacial. Esses vulcões continuam entrando em erupção embaixo da calota de gelo. Em 2011, Grímsvötn explodiu, arrebentou o gelo espesso e liberou cinzas no ar, alcançando uma altura de 20 quilômetros. O evento suspendeu o tráfego aéreo no nordeste da Europa durante 5 dias. A calota de gelo é repleta de geleiras que se formam com o peso crescente do gelo entre as montanhas. A pressão e a força da gravidade fazem o gelo se deslocar lentamente para baixo durante séculos. Esta é a geleira Breiðamerkurjökull, que termina numa pequena lagoa chamada Jökulsárlón. Os icebergs se desprendem da língua da geleira e boiam lentamente rumo à boca da lagoa até chegarem ao mar. Estima-se que estes icebergs boiem nesta lagoa de 300 metros de profundidade durante 5 anos, até ficarem pequenos o bastante para alcançar o mar
passando pelo rio mais curto da Islândia. O lago se formou quando a geleira começou a recuar no fim do século XIX e a água encheu a depressão esculpida pelo gelo. O lago demonstra os efeitos do aquecimento global à medida que cresce a cada ano, e a língua da geleira agora boia na água congelante. Por causa da proximidade da estrada litorânea, Jökulsárlón e a geleira se tornaram uma grande atração turística. Na verdade, são uma das atrações mais populares da Islândia por causa da beleza deslumbrante da região. Nos passeios de barco pelo lago, os turistas podem ver focas descansando nos icebergs e icebergs se desprendendo da língua da geleira. A geleira é repleta de fissuras e fendas enormes. Como é praticamente impossível prever quando o próximo bloco de gelo vai se desprender, os turistas a pé têm que admirar esta paisagem deslumbrante de longe. Porém, do helicóptero, a vista de perto é espetacular. A Islândia é um paraíso para os geólogos. Ao contrário de regiões estáveis, formadas há milhares de anos, é um lugar que continua em formação. Toda essa atividade resulta em paisagens muito variadas e exuberantes, como as praias de areia preta. Quando a lava sai do vulcão com uma temperatura superior a 750 graus e atinge o mar gelado, ela explode e forma estilhaços de rocha que ficam arredondados com a erosão causada pelas ondas. Estas praias também podem ser formadas como as praias de areia branca, pela erosão. O mar bate na rocha vulcânica preta e tira lascas, que viram pequenos grãos quando chegam ao oceano. Como em tantos litorais do mundo, um navio naufragado se desintegra aos poucos. O casco enferrujado parece o esqueleto de uma criatura marinha mítica. Afastado da costa se situa o belo cânion Fjallajökull, que se estende por um antigo leito de lava. Com 2 quilômetros de extensão, ele se formou há cerca de 9.000 anos no fim da última era glacial. A geleira que ficava situada acima do cânion recuou, formando um lago na rocha esculpida pelo gelo. O lago transbordou e formou um rio, que, ao descer o curso, depositou sedimentos no vale e, aos poucos, criou o cânion. Por fim, o lago se encheu de depósitos e o rio perdeu força. Ao longo dos séculos, o rio foi escavando as camadas de sedimentos do cânion estreito, criando a paisagem atual. Durante milhares de anos, a força da natureza esculpiu este cânion maravilhoso, que agora encanta os turistas. Eventos geológicos mais recentes tiveram consequências devastadoras na Islândia. Esta é Lakagígar, uma linha de 320 fissuras vulcânicas que durante 8 meses a partir de junho de 1783 sofreram erupções violentas provocando uma das maiores catástrofes globais do último milênio. Estes vulcões expeliram cerca de 42 bilhões de toneladas de lava, acompanhadas por nuvens de substâncias tóxicas que contaminaram o solo de uma área enorme e destruíram boa parte das lavouras da Islândia. A lava também arrasou 20 vilarejos. Cerca de 25% da população do país morreu de fome. A erupção de Laki também provocou uma queda na temperatura global por causa da emissão de 120 milhões de toneladas de dióxido de enxofre na atmosfera do hemisfério norte. Isso arrasou lavouras na Europa e pode ter causado as secas que atingiram até o norte da África e a Índia. Esta é a reserva natural de Fjallajökull. A paisagem é tão extraordinária que parece coisa de outro planeta.
Os seres humanos nunca povoaram esta área, e algumas partes são tão remotas que até hoje recebem poucas visitas. A natureza daqui continua intacta, com geleiras, desertos de areia preta, morenas, fontes de águas termais, vulcões ativos e em erupção e oásis de vegetação. Este lugar extraordinário, situado numa base instável, ainda está se formando. O resultado disso é esta paisagem estranha, mas exuberante. Neste relevo existem fumarolas, normalmente encontradas em áreas vulcânicas ativas, que emitem vapor e gases tóxicos como dióxido de carbono, dióxido de enxofre e cloreto de hidrogênio. Eles se formam quando a água subterrânea entra em contato com magma ou com rocha vulcânica quente em lugares rasos. As fumarolas podem durar décadas ou até séculos se estiverem em cima de uma fonte de calor duradoura. A reserva natural tem um relevo impressionante, com ravinas incríveis, encostas de cascalho vulcânico, fontes e piscinas termais, cachoeiras, lagos azuis, riachos de montanhas e um belo musgo cor verde neon que cresce neste frio extremo. Com esta paisagem extraordinária, não é à toa que a Islândia foi escolhida como set de filmagem de muitos dos filmes de ficção científica mais famosos. Mas talvez este seja um dos lugares mais icônicos. O vulcão Malifell, despontando como uma fera verde de um leito de lava negra. A última erupção dele foi há cerca de 10.000 anos no fim da última era glacial. Desde então, ele está adormecido. A beleza do cone verde quase perfeito de 800 metros transformou Malifell numa grande atração turística. Mas só é possível acessá-lo com veículos 4x4 e quando os rios não estiverem transbordando. Perto do vulcão se encontra a calota de gelo Mýrdalsjökull, a quarta maior da Islândia, abrangendo cerca de 600 km². O gelo esconde um vulcão muito ativo, Katla, com uma cratera de 10 km de largura. Ele costuma entrar em erupção em intervalos que variam de 40 a 80 anos. A última vez foi em 1918. Segundo os cálculos e a história, outra erupção está para acontecer. Esta é a geleira Mýrdalsjökull, que se despedaçou na erupção de 1918 e espalhou todos os detritos que ela tinha arrastado do vale, produzindo uma nuvem de cinzas enorme e muito alta. A lava expelida ampliou o litoral em 5 quilômetros. Em 2010, o presidente da Islândia disse: "Em breve, o Katla vai entrar em erupção." Está na hora de os governos europeus e das companhias aéreas do mundo todo começarem a se preparar para a erupção. O Katla é monitorado de perto e as estradas ao redor dele são fechadas quando a atividade sísmica aumenta. É melhor o helicóptero ir embora. Esta área vulcânica é praticamente inabitada por causa do perigo constante. Só existem alguns celeiros construídos para o gado e um ou outro montanhista é surpreendido por tempestades, pois apesar da possibilidade de erupção, esta área é ótima para conhecer a paisagem variada e exuberante da Islândia. Esta é a reserva natural de Thorsmork, composta por rios glaciais que atravessam o deserto negro e pela cordilheira Thorsmork. Ao longe, várias geleiras escorrem pela calota de gelo Eyjafjallajökull e pelo vulcão dela,
que entrou em erupção em 2010, deixando boa parte do espaço aéreo europeu fechado durante 6 dias. Também cobriu as imediações com uma camada de cinza vulcânica, e a natureza demorou muitos meses para voltar ao normal. Algumas partes da reserva são repletas de musgo, samambaia e bétula, pois aqui é mais quente do que nas outras regiões do sul do país. Esta combinação de paisagens acidentadas é única na Islândia e no mundo todo. Também é um ótimo lugar para acampar, caminhar e fazer trilhas. Este é o Camping Bassar, que oferece acomodação em sacos de dormir, acesso a uma cozinha compartilhada, barracas para alugar e um local para quem quiser levar a própria barraca. O lugar e a vista são espetaculares. Existem trilhas para todas as idades e níveis de preparo físico. Algumas necessitam de guia. A menos que a pessoa alugue um carro, a melhor forma de chegar aos campings dos parques é de ônibus. Não existem trens na Islândia. Os ônibus costumam se atrasar por causa do clima e, em alguns lugares, só passam uma vez por dia. À exceção do anel rodoviário, que é quase todo asfaltado, a maioria das estradas do país é de terra, só variando a qualidade da pista. Algumas estradas secundárias têm pedras e buracos e só podem ser trafegadas por veículos 4x4. Dirigir numa estrada de terra ou de cascalho vulcânico não é o mesmo que numa pista pavimentada. É fácil derrapar, não existem faixas brancas nem luzes, animais podem atravessar de repente, é preciso passar por rios e é essencial estar com o tanque cheio, pois os postos de gasolina são escassos e afastados um do outro nestas áreas remotas. No inverno, os motoristas enfrentam a neve e o gelo, e no verão, a poeira oferece perigo. A natureza criou um pequeno tornado neste deserto árido, até o helicóptero também produzir uma nuvem de poeira. Os rios da Islândia também são um perigo para os motoristas, pois se transformam em verdadeiros obstáculos quando enchem com a água que escorre das geleiras. O terreno inunda rapidamente e as estradas ficam intransponíveis. Este é o rio Markarfljót, com cerca de 100 quilômetros de extensão. Em épocas mais secas, o largo leito do rio cria formas, desenhos e reflexos muito bonitos. Reza a lenda que existe um monstro no Markarfljót que se originou de uma arraia grande que foi jogada no rio por um agricultor depois de ter ficado secando ao sol. O agricultor queria proteger o povo das enchentes glaciais. A arraia ressuscitou e virou um monstro. Dizem que quem atravessa o Markarfljót a cavalo corre o risco de escorregar na arraia. Em meio à névoa, surge uma das cachoeiras mais procuradas e fotografadas da Islândia, Seljalandsfoss. Ver uma queda d'água tem algo de hipnotizante que atrai praticamente todo mundo. Esta cascata estreita tem 63 metros de altura e os turistas conseguem passar por trás dela numa parte do rochedo que foi desgastada naturalmente. Os turistas escutam o barulho da água e sentem os respingos no rosto. É a única cachoeira deste tipo no mundo. A Islândia tem uma infinidade de cachoeiras de todos os tamanhos.
Algumas são barulhentas e ameaçadoras, enquanto outras são melódicas e convidativas. Célia Landsfoss é avistada a quilômetros de distância e atrai turistas que se encantam com esta bela façanha da natureza. Perto da cachoeira fica o aeroporto Bach, que opera voos de curta distância. Seguindo o conselho de que é melhor estar sempre com um tanque cheio, o helicóptero vai ser abastecido, pois a última parada da viagem é num lugar remoto. O único meio de transporte que ainda não foi citado é o cavalo islandês. Mesmo com a mecanização, ele ainda é importante na agricultura. Também é usado em corridas, e aqui em Hella, nas margens do rio Itrihanga, ocorre a competição nacional de cavalos islandeses, que dura uma semana e é um ótimo programa para a família. Além das corridas, há exibições de éguas e cavalos reprodutores e uma competição para ver qual cavalo executa o melhor tolt, um tipo de trote rápido. Os animais são quase do tamanho de pôneis, vivem muito, são robustos e adoecem pouco. A lei islandesa proíbe a importação de cavalos no país e os animais exportados não podem regressar. Os ancestrais do cavalo islandês devem ter sido trazidos para a Islândia por vikings escandinavos por volta do século IX. Eles povoaram o sul do país e introduziram as tradições agrícolas deles. Durante centenas de anos, as principais indústrias foram a pesca e a agricultura, e no século XIX, quase 80% da população vivia da agricultura. Desde então, essa dependência sofreu uma queda contínua e o número caiu para menos de 5%. Mesmo assim, a Islândia continua autossuficiente em carne, laticínios e ovos. A viagem se aproxima da última parada, subindo o rio Vita, que formou uma garganta estreita ao longo de milhares de anos. O rio é muito usado para a prática de rafting, especialmente no cânion. Hoje o rio está raso e rápido, mas parece inofensivo. Porém, nos últimos 100 anos, 2 pontes foram levadas quando o rio encheu e a força da água varreu a garganta, destruindo tudo que encontrou pelo caminho. Na ponta norte da garganta está o destino final e talvez a cachoeira favorita da Islândia: Gullfoss. Em islandês, Gullfoss significa cachoeira dourada e ela tem uma bela história. No início do século XX, investidores estrangeiros queriam usar Gullfoss para gerar energia. Eles queriam comprá-la de Thomas Thomasson, um fazendeiro que era dono da cachoeira. Ele recusou a oferta, mas a alugou para os investidores. A filha do fazendeiro, Sigridur, lutou para anular o contrato de aluguel. Ela usou as economias para contratar um advogado para representá-la. A ação demorou anos e Sigridur até ameaçou se jogar da cachoeira se a construção começasse. Ela perdeu na justiça, mas antes que destruíssem a cachoeira, o contrato foi cancelado por inadimplência. A luta de Sigridur para preservar a cachoeira fez as pessoas enxergarem a importância da conservação da natureza. E ela passou a ser considerada a primeira ambientalista da Islândia. Em 1979, o local virou reserva natural para que Gullfoss fosse protegida permanentemente e o público pudesse desfrutar desta incrível força da natureza. É o lugar perfeito para concluir esta viagem.